Papo Mineiro hoje numa prosa política, com o bacharel em Direito, Maurício. Se eu falar o nome, talvez alguém não conheça. Então eu vou falar Maurício da Santa Casa, especialista em pós-graduado em Direito Econômico e Empresarial pela Unimontes. Então nós estamos em Montes Claros, com MBA em Gestão de Saúde pela Faculdade de São Camilo. Superintendente da Santa Casa Montes Claros e coordenador da Regional Norte da Federação das Santas Casas de Hospitais Filantrópicos de Minas Gerais. Também atuou como vice-presidente para assuntos de prestação de serviços na Associação Comercial Industrial e de Serviços de Montes Claros. Presidente do Conselho Fiscal do Conselho de Segurança Pública, também, o CONSEP, e delegado da Grande Loja Maçônica de Minas Gerais, diretor de Relações Institucionais do Max Mini Clube e conselheiro da Fundação Credinor. Mas tudo isso, muito dessas coisas, que ele estava em atividade, ele se afastou, porque para ser o candidato a prefeito de Montes Claros. Seja bem-vindo, Maurício. Eu quero cumprimentar a todos aí que nos assistem, agradecer muito o Hernani, parabenizar pelo programa Papo Mineiro, esse programa fantástico aí de entrevistas, de bate-papo, levando sempre a informação a toda a nosso estado de Minas Gerais e até mesmo no exterior, que eu já tive notícia que tem gente assistindo aí mundo afora. Então eu quero te dar muitos parabéns, Hernani, e te agradecer essa oportunidade fantástica que a gente tem de levar as informações a toda a população, de falar um pouco sobre, especificamente, a nossa cidade aqui de Montes Claros, uma cidade fantástica que é polo para 86 municípios do norte de Minas Gerais e atende também boa parte do sudoeste da Bahia, essa cidade encantadora com mais de 160 anos. Muito bem. É você que está aí na capital do norte de Minas, vamos dizer assim, e você que vem atuando também nas Santas Casas, sabe verdadeiramente que as cidades do sul da Bahia vão todas para aí mesmo, também por causa da saúde, porque é uma cidade referente na saúde, né? Então isso Exatamente. É muito importante. Mas primeiro vamos conhecer o Maurício. Quem é o Maurício? Vamos lá. O Maurício é uma pessoa nascida e criada em Montes Claros. Eu sou de uma família daqui de Montes Claros. O meu pai é o Jaimir Oliveira Silva, foi um dos responsáveis pela criação de todo o serviço de faturamento do Grupo Coteminas. Ele tomava conta de todo o faturamento da empresa. A minha mãe, uma professora, todo mundo conhecia ela aqui como tia Lurdinha, na Escola Estadual Gonçalves Chaves, uma pessoa de muita fibra. Engraçado que tem até alguns amigos meus, Hernani, que falam comigo, quando sabem que eu sou o filho da tia Lurdinha, falam comigo, você é filho de tia Lurdinha, você está doido, tia Lurdinha era brava demais. Porque naquela época, o professor ele tinha autonomia, ele tinha liberdade, era uma condição diferente. Hoje, a gente percebe aí as dificuldades, os momentos que os professores estão vivendo em sala de aula. Então, a tia Lurdinha era muito firme, e assim foi comigo na minha criação. Eu tenho 4 irmãos, nós somos 5 filhos de um casal fantástico que tem mais de 50 anos de casado. Uma família que preza muito. Meus pais nos deram muita educação, nos deram uma condição de poder estudar e trabalhar, de poder crescer com exemplos dentro de casa, sem brigas, sem confusão, sem palavrões, demonstrando sempre o equilíbrio na nossa família. Nós sempre tivemos o costume lá, e eu faço questão de dizer isso, de fazermos o Evangelho no Lar todos os domingos, às 8h30. Eu, como tinha isso de berço, carreguei isso para a minha família.
fazemos na minha família lá. Eu sou casado há 22 anos, com mais 5 de namoro e noivado, então eu tenho 27 anos de vivência com a minha esposa. Temos 3 filhos. Temos a Lívia Guedes, que tem 17 anos, e a gente está muito feliz porque a Lívia fez o vestibular de medicina ainda com 16, e no dia de completar os 17 recebeu a notícia que havia passado. Então, a gente também está muito feliz porque teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de estudar e de adquirir os conhecimentos. Temos a Laís também, a nossa filha número 2, com 13 anos de idade, e temos o pequenino Davi, o nosso filho número 3, com 8 anos de idade. Então, temos uma vida também... Foi bem planejado. Foi bem planejado. Tudo bem planejado. Nós nos casamos em 2002, e aí a gente conversava, nós vamos, de fato, ter os nossos filhos quando a gente conseguir nos estruturarmos melhor. A gente morava de aluguel quando casamos, e aí, quando a gente comprar a nossa casa, nós vamos ter o nosso primeiro filho. E assim planejamos e assim fizemos. Depois que a Lívia veio, nós falamos, agora nós vamos esperar um pouco, esperamos 4 anos, e chegou a Laís. E depois falamos, vamos esperar mais um pouco. E aí esperamos mais um pouco e veio o Davi. Na verdade, eu vou te confessar aqui de primeira mão, nós queríamos 4 filhos. Mas aí a Aline, por circunstâncias, perdemos duas gestações, 2 gravidezes dela, infelizmente não deu certo, e nós resolvemos parar então no terceiro. Mas somos uma família grande, né? Mas muito feliz, que tem princípios e valores, de fato, voltados para um amor a Deus, voltados para uma educação, de fato, com muito caráter, com muita honestidade, com muita seriedade, com muita responsabilidade. Uma vida onde a gente prega muito a questão da caridade, da solidariedade, do amor ao próximo. E isso, graças a Deus, o nosso lar é um lar muito abençoado, é um lar onde eu te confesso que é onde a gente repõe as energias, porque temos lá uma energia muito boa e eu sou muito feliz por isso. Então, consegui construir com a minha esposa essa família fantástica, tenho os meus pais vivos e tenho os meus pais que eu tanto amo. A família da minha esposa também é, para mim, uma segunda família, uma relação maravilhosa, fantástica. E isso vai aumentando, isso vai crescendo. Então, falar do Maurício é falar de uma pessoa que sempre trabalhou e estudou. Eu fiz o meu curso de Direito, porque sempre pensei que o direito abriria as portas para ter uma compreensão melhor do funcionamento do nosso país, do funcionamento do nosso Estado, dos nossos direitos, das nossas obrigações, dos nossos deveres. Eu penso que esse curso é um curso que deveria ser a base de tudo para a educação, porque o direito ele abre a cabeça da gente, ele nos mostra aquilo que a gente pode, aquilo que a gente não pode, então traz uma base muito grande para tudo. Trabalhei desde os 16 anos de idade, comecei a fazer um estágio no Banco de Sangue, no Hemominas. Eu ainda estudava, então na parte da manhã eu ia para a escola, na parte da tarde eu ia para o Banco de Sangue lá do Hemominas, onde a gente fazia lá um trabalho com doadores de sangue, o Hemocentro Regional de Montes Claros. Depois fui trabalhar numa companhia de seguros, e daí fui para 2 multinacionais de telecomunicações, fui convidado para fazer o startup dessas multinacionais, aí eu já estava como gerente regional, tomando conta de uma equipe muito grande de vendas, e isso, pelo fato de ter trabalhado sempre com essas equipes, obviamente, em multinacionais, os acionistas querem um resultado. Esse resultado era um resultado numérico, era um resultado monetário, era um resultado onde ele teria ali um retorno dos seus investimentos. E eu brinco com o nosso time que não bastava dar resultado, tinha que dar o resultado que o acionista queria, de acordo com o investimento que ele tinha feito. Então, era um trabalho
muito sério, um trabalho muito firme. E depois de 10 anos nessa última multinacional, eu recebi um convite para assumir a superintendência da Santa Casa de Montes Claros. Sem nenhuma indicação política, sem absolutamente nenhum apadrinhamento. Eu fazia um trabalho nessa multinacional de telecomunicações e o meu antecessor, o Samuel Figueira, com o provedor, o Eli Penido, viram que eu tinha essas qualidades e viram que eu não tinha vícios e me fizeram esse convite. E é uma história interessante, Hernani, porque quando eles me fizeram esse primeiro convite, eu brinquei com o Samuel Figueira, falei, eu acho que vocês estão tudo doido me convidando para ser superintendente do maior complexo hospitalar de Montes Claros. Eu nunca nem entrei na sala da administração, eu não sei para onde que vai a saúde. E aí o Samuel, muito sabiamente, me disse assim, é isso que nós queremos. Nós queremos alguém que não tenha vícios, nós queremos alguém que não tenha vínculos, e nós queremos alguém que tenha os princípios, os valores que a Santa Casa carrega, que a Santa Casa precisa. E aí eu fui bater um papo lá com o Samuel Figueira, com o Eli Penido e com o arcebispo, à época, Dom José Alberto Moura, um arcebispo atuante, uma pessoa firme. E aí eu disse para eles, olha, eu aceito o desafio, mas nós vamos ter duas condições aqui. E eles, o cara está vindo, ainda está fazendo condições, ainda está fazendo exigência. Eu disse, olha, é o seguinte, eu venho com duas condições. Primeiro, eu vou assistir o Samuel Figueira trabalhar por 2 meses. Isso era no mês de outubro. Eu começo a trabalhar no dia 1º de novembro e eu vou assistir o Samuel Figueira trabalhar em novembro e dezembro. Eu não dou um palpite, eu quero ver o funcionamento do hospital, quero conhecer as diretorias, os gerentes, os supervisores, quero conhecer todo o time e todo o funcionamento. Dia 1º de janeiro, eu vou assumir a superintendência do hospital, mas onde eu mexer, ninguém põe a mão. Aí o provedor olhou, o arcebispo olhou, mas como assim? Eu falei, não, é porque eu vou montar um time técnico. Nós queremos fazer uma Santa Casa diferente. Mas eles aceitaram, falaram, tá, combinado. Você pode fazer o seu trabalho aí e pode tomar. E assim foi feito. Eu comecei a assistir e impressionante que o Samuel um dia me chamou na mesa e falou comigo, Maurício, o pessoal aí do hospital está falando que você não vai ser superintendente, não. Que você é um auditor, que você está fazendo auditoria no hospital. Eu estava entrando setor por setor, conhecendo, entendendo, conversando. Mas, por incrível que pareça, no dia 1º, Hernani, eu assumi o hospital e eu fiz 2 mudanças num quadro enorme naquela época, com mais de 1.500 colaboradores, mais de 400 médicos. Eu fiz 2 mudanças apenas, porque eu entendia que eu tinha que focar na minha gestão, numa gestão mais humanizada, numa gestão voltada para o exemplo. Eu mudei um diretor de RH e mudei um diretor de finanças. O diretor de finanças, porque eu preciso de uma pessoa que eu tenha inteira confiança. Claro, eu trabalho muito na relação com as pessoas, eu trabalho muito com as metas, com os números, e eu deixo cada um dos meus diretores exercer o seu papel com total autonomia. Eu delego muito, eu consigo trabalhar de forma que eu abraço os projetos dos meus diretores, daqueles que são ligados diretamente a mim, ou de coordenadores, ou de gerentes, porque eu entendo que se eles estão nessa função, primeiro, eles têm que ser pessoas capacitadas, pessoas qualificadas. Se eles são pessoas capacitadas, pessoas qualificadas, eles têm que ter autonomia para fazer aquilo que eles entendem que é certo. Então, como eu fico no macro, eu coloco pessoas melhores do que eu naquela especificidade. Por exemplo, o meu diretor de finanças, ele entende de finanças muito mais do que eu. Ele tem que ser um conselheiro para mim. Ele tem que me falar, Maurício, isso, se você fizer vai dar certo. Isso, se você vai dar errado. As ideias são as minhas. Olha, eu estou querendo fazer assim, assim, assim. Faz o estudo de viabilidade aí e vê se funciona. É ele que vai me falar. Se eu souber de tudo, eu não ia precisar de diretor. O meu diretor de RH, ele vai fazer um programa
de liderança, ele vai fazer um programa de desenvolver as habilidades, e com isso ele vai trazer para mim, e eu sempre trabalho com o meu time nesse formato, traga para mim os problemas e as possíveis soluções, e nós vamos juntos deliberar o que nós vamos fazer. Isso deu muito certo, isso funcionou muito bem e vem funcionando muito bem. A Santa Casa de Montes Claros hoje é um hospital completamente organizado, estruturado. Nós nunca atrasamos um dia de pagamento de um colaborador nosso. Nós não atrasamos um dia de pagamento dos nossos médicos. O hospital está completamente abastecido. É um hospital que nós evoluímos o nosso parque tecnológico hoje com mais de 3.000 itens. É um hospital que avançou na alta complexidade, que é uma referência para o norte de Minas, e que evita esse paciente sair do norte de Minas, sair de Montes Claros, sair de Janaúba, de Januária, para fazer, por exemplo, um transplante em Belo Horizonte ou São Paulo. Nós desenvolvemos o hospital de tal forma que a gente já faz lá hoje transplantes de fígado, de rim, de córnea, de medula, de músculo esquelético, de pâncreas. São 7 tipos de transplantes que fazem no hospital que você não faz no interior em lugar nenhum. Então, isso tudo, você traz uma qualidade enorme para o hospital. Só para você ter uma ideia, nós temos no âmbito da saúde a certificação do IQG, que a gente chama da ONA, ONA 1, ONA 2, ONA 3, que certifica o quê? A qualidade e a segurança da assistência dos pacientes. É um negócio complexo e é validado pelo Ministério da Saúde. A ONA 3, a acreditação nível 3, que é a mais alta, é a mais completa, a Santa Casa de Montes Claros foi a primeira Santa Casa do Brasil a adquirir o certificado de ONA 3, onde a gente promove a segurança e a qualidade da assistência do paciente. Isso quer dizer o quê? Que para tudo que você vai fazer para um paciente, existe um protocolo definido, e que aquele protocolo, além de definido, ele é seguido. Então, assim, isso para a gente é motivo de muito orgulho. Hoje a Santa Casa conta com uma família de 2.432 colaboradores. Hoje a Santa Casa conta com 2 milhões de atendimentos por ano. Conta com 500 médicos do seu corpo clínico. E a gente precisa fazer com que todos os hospitais tenham este mesmo nível de atendimento. Cada hospital hoje cumpre o seu papel. Cada hospital hoje faz o seu melhor, mas precisa de ter por parte do ente público um incentivo, precisa de ter por parte do ente público uma gestão mais eficiente, precisa de ter por parte do ente público um planejamento. Gente, se a gente não sentar para conversar, para dialogar, para resolver a questão da saúde de verdade, para promover o acesso para toda a população, estruturas estão aí. Para resolver, de fato, a gente teria que construir o hospital de urgência e emergência, que todos as outras regionais de Minas Gerais, você pegar no Triângulo, tem um hospital regional, você pega no Sul, tem um hospital regional, você pegar no Leste, tem um hospital regional, mas no Norte de Minas não tem hospital regional. Eu te pergunto, por que nós não temos hospital regional no estado de Minas Gerais, no Norte de Minas, onde nós temos aqui o segundo maior entroncamento rodoviário do país? Nós não temos, porque nós não tivemos uma ação política, nós não tivemos uma bancada eficiente, unida, que vai trazer esse hospital para cá. Olha para você ver, nós temos presidente da Assembleia Legislativa é de Montes Claros, vice-presidente da Assembleia Legislativa é de Montes Claros. O governador conhece o Norte de Minas, mas se a gente não tiver na prefeitura um prefeito que tenha o interesse, que reúna os seus deputados, que reúna os prefeitos do Norte de Minas, que façam uma ação conjunta para que esse projeto saia do papel, isso não vai acontecer. Só para ilustrar, Hernani, a Santa Casa de Montes Claros, nós temos um terreno de 50.000 metros quadrados, numa das principais avenidas que liga o centro ao aeroporto. Eu fui pessoalmente, visitei o estado, participei de todo esse projeto, a Santa Casa desenvolveu o projeto foi aprovado pelo estado, ficou dependendo exclusivamente da ordem de serviço. Eu fui ao cartório, eu doei, em nome da Santa Casa de Montes Claros,
o terreno de 50 mil metros quadrados para o Estado, transferimos o terreno para o nome do Estado, porque o projeto já tinha sido aprovado pelo Estado, e o projeto não saiu do papel. Um hospital de 405 leitos, que iria resolver todo o problema de urgência e emergência de quase 2 milhões de habitantes, de 86 municípios. Mas como a saúde é tripartite, é município, Estado e governo federal, não houve interesse. E aí a gente continua com os pacientes no corredor. Então, são essas situações, esse motivo da saúde. A gente tem em Montes Claros, atualmente, mais de 10 mil pessoas na fila de espera, aguardando o exame, aguardando consulta, aguardando uma tomografia, aguardando uma cirurgia. Esses são os principais motivos, com relação à saúde, que eu resolvi entrar na vida pública, que eu resolvi, como pré-candidato, encarar esse desafio de falar, não, peraí, nós não podemos, Hernani, morar num município que para 2024 tem um orçamento de 2 bilhões de reais e tem uma pessoa aguardando na fila de espera um exame de 100 reais. Isso é gestão. Isso é gestão. E eu, pelos 10 anos que eu estou na Santa Casa, 10 anos e meio, eu aprendi muito. A Santa Casa foi uma verdadeira escola. Nós estamos falando de uma instituição que atende 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Nós estamos falando de uma instituição que é a terceira ou segunda maior maternidade do estado de Minas Gerais. Nós estamos falando de uma instituição de 450 leitos, que está entre os 30 maiores hospitais do país. E aí, você vai avaliando. Eu, pelo fato de eu participar aí dessas instituições todas aí que você colocou, eu me afastei de todas elas temporariamente por conta dessa minha caminhada como pré-candidato a prefeito. E aí você acaba envolvendo em muitos projetos sociais. E envolvendo nesses projetos sociais, você começa a enxergar que, infelizmente, o município não tem focado nas pessoas, não tem cumprido a sua função social. Quando eu falo de cumprir a sua função social, é promover o acesso das pessoas à saúde, à educação, ao esporte, à cultura, é ter um serviço social que funciona. E nós não temos hoje em Montes Claros. A habitação, né? A habitação também é muito importante, né? A habitação, você tem projetos. Gente, eu estava assistindo alguns projetos do governo de São Paulo, e o projeto de habitação, você tem Montes Claros, uma área de mais de 3.800 quilômetros. Você tem áreas enormes que você poderia fazer um projeto de habitação fantástico. Existem hoje projetos de habitação inteligente, que a gente chama de cidades inteligentes, comunidades inteligentes, que você pode fazer diversos modelos. Você quer ver uma coisa, Hernani? Montes Claros hoje não tem nenhuma PPP. As parcerias público-privadas são os maiores cases de sucesso. Claro. O município, ele tem que promover isso, ele tem que abrir as portas para que a gestão funcione em detrimento das pessoas, não é as pessoas correndo atrás de prefeitura. No nosso plano de governo, por exemplo, eu estou dividindo Montes Claros em 7 regionais. Não é para criar subprefeitura para ficar fazendo cabide de emprego, não. É para fazer núcleo de apoio ao cidadão. Montes Claros é uma cidade de 500 mil habitantes, não tem restaurante popular, não tem um teatro, não tem um centro de convenções. Montes Claros é uma cidade que é polo para 86 municípios. Mas, infelizmente, nos finais de semana, a cidade fica vazia porque todo mundo, ao invés de vir para Montes Claros, desses 86 municípios, eles saem de Montes Claros. A nossa rede hoteleira padece. Os nossos bares, os nossos restaurantes, o nosso comércio, ele acaba saindo. O que tem sido lazer em Montes Claros? As feirinhas regionais. E aí eu fui visitar as feiras regionais. Fui visitar todas. Quando cheguei nas feiras regionais, tomei lá uns 2 caldos de cana, me deu vontade de ir ao banheiro. E aí, cadê o banheiro? Cadê o banheiro? Regional, não tem um banheiro químico. Não tem um
banheiro químico nas feiras regionais e fui conversar com os representantes, com os expositores, com os feirantes. Eles têm que contratar uma barraca, eles têm que contratar uma mesa, eles têm que contratar uma cadeira, eles têm que pagar para usar o banheiro nos bares ou nos restaurantes. A limpeza, você não tem condição. Então, assim, você tem feiras regionais importantes. Nós temos em Montes Claros, eu estava consultando o IBGE, 29,9% da nossa população trabalhadora no emprego formal. Então, 70% está na informalidade. Olha bem, esse processo, quando a gente pega as feiras regionais, é onde está acontecendo as coisas, é onde o dinheiro está circulando, é onde o produtor da agricultura familiar está produzindo segunda, terça, quarta, quinta, colhendo no domingo, trazendo para cá de novo, indo para lá para poder vender, circulando o dinheiro ali. Nós estamos vivendo no país numa informalidade gigantesca e nós temos que olhar para isso. Nós temos que buscar uma solução, buscar uma alternativa para que esse recurso circule aqui, mas que a gente, como município, proporcione, dê para eles as condições, dê para eles a estrutura, para que eles possam, de fato, trabalhar. Montes Claros precisa gerar riqueza. Montes Claros tem que trazer para cá a indústria, tem que trazer para cá as empresas, mas ela tem que pensar que na hora que ela vai fazer tudo isso, ela tem que pensar que ela tem uma juventude que não está tendo oportunidade porque não está tendo qualificação. Nós não temos escolas profissionalizantes em Montes Claros. Então, o jovem acaba de formar. Olha para você ver que ciclo interessante. Você pega um rapaz, acabou de... Está lá na escola, 16 anos, 17 anos, ele não tem um curso profissionalizante, ele não tem uma escola de inglês, ele não tem um curso técnico. Mas aí pior, aí você pega uma secretaria de esporte que tem 3 anos que não tem um secretário de esporte. Não tem campeonato de várzea, não tem campeonato de bairro, não tem campeonato estudantil, não tem quadra, não tem campo, não tem grama. Ele vai fazer o quê? Ele não tem oportunidade para trabalhar e não tem esporte para praticar, não tem nada. Ele vai para onde? Ele vai para a criminalidade. Ele vai servir de avião, ele vai servir de mula. Aí ele vai ganhar um dinheirinho porque ele não está tendo oportunidade. Então, se a gente não investir nas pessoas, se a gente não melhorar a qualidade de vida, o bem-estar, olha como é que nós estamos na Europa. A Europa está toda se voltando para a direita, por quê? Porque as pessoas querem qualidade de vida, que é o bem-estar. A Europa inteira, o mundo inteiro está se voltando para isso. Nós temos que preocupar com o cidadão, com a pessoa. Infelizmente, isso não está sendo feito. Nós tivemos uma administração que cumpriu o papel dela, que fez o papel dela, que entendeu que a estratégia era fazer o asfalto, os acessos dos bairros, e fez o asfalto, fez o acesso. Beleza. Encerrou o segundo mandato, acabou, mas agora nós estamos no momento onde o município tem uma arrecadação de 2 bilhões e nós precisamos fazer com que esse recurso seja investido agora na qualidade de vida e no bem-estar das pessoas. Nós vimos aí recentemente, na própria agricultura familiar, contratos que deveriam ter sido assinados em janeiro foram assinados essa semana com o município. Eu trago aqui inúmeros exemplos. Eu tive produtor da agricultura familiar que perdeu 10 mil quilos de melancia. Teve que jogar para o gado, porque não teve o contrato assinado, não podia entregar. E aí eu vendo, porque se eu vender, eu não cumpro o contrato. Se eu assinar, eu não vou ter para entregar. Se eu não entregar, o que eu vou fazer? Perdeu. Mas é interessante, Maurício, é interessante porque você contar toda essas dificuldades que podem ser facilmente resolvidas, né? Porque não é muito difícil resolver isso. Municípios menores, muito menores que Montes Claros, 50 mil habitantes, 60 mil habitantes, consegue fazer consórcios, consegue fazer esse atendimento mais de perto para o morador, né? E você, por exemplo, está numa cidade que é muito forte, tem muitas indústrias, tem um comércio pujante, então precisa agora olhar para aqueles mais vulneráveis. Exatamente. Né? Eu visitei, para você ter uma ideia, o centro, o comércio no centro de Montes Claros. O centro de Montes Claros, se você visitar lá, dá pena. O que você vê de loja fechada é um negócio real. Por quê? Porque não tem atrativo e tem uma segurança muito frágil. Os moradores de rua, os pedintes, eles estão se alocando debaixo das marquises
Eles estão dormindo nas portas das lojas e por ali mesmo eles fazem as suas necessidades. Às vezes urinam, às vezes defecam. O dono da loja chega e tem que lavar a calçada. E aí você imagina o transtorno que o funcionário chega e fala, ó, não dá para ficar fazendo isso aqui. É um problema. O que ocorre? Eu fui conversar com esses comerciantes. Veja bem, uma cidade de 500 mil habitantes. Vamos pegar uma época aqui, por exemplo, do Natal. Montes Claros não tem uma decoração natalina para estimular o comércio, para estimular o Natal, para fomentar os negócios, para que os 86 municípios, as famílias virem e falem, olha, vão para Montes Claros, vão ver lá como é que está lá o Natal Luz. Eu fui em Gramado, eu ainda estava como diretor da ACI, nós desenvolvemos o Natal Luz, para a gente fazer um Montes Claros Luz, procuramos a administração da época, e não teve o menor interesse. Por quê? Não, isso é problema do comércio. Qual é o problema do comércio? Se eu vou atrair o turismo para cá, vai encher os hotéis, vai encher os restaurantes, vai encher os bares, vai vender mais, o município arrecada mais. Então, é uma questão de gestão. Eu tenho absoluta convicção, Hernani, nosso município tem uma localização espetacular no Brasil. O nosso município tem recurso, tem dinheiro, tem, assim, sem imaginar de riqueza, de mão de obra, mas falta gestão. Falta gestão voltada para as pessoas. Falta gestão para fazer uma melhor distribuição. Eu estava olhando esses dias lá na questão da saúde, da educação e da cultura, por exemplo. Nós tivemos lá a pandemia, beleza, passou a pandemia, nós tivemos aí inúmeros decretos, fechando bares, fechando restaurantes, fechando igreja, decretando lockdown 20 horas, decreto proibindo a venda de cerveja, teve decreto proibindo a venda de cerveja em Montes Claros. Então, assim, não tem essa preocupação de conciliação de saúde, de economia, de preocupar com as pessoas, com o ser humano. É isso que nós precisamos focar, é isso que nós precisamos entender, que a vida é o bem maior, é a prioridade. Não tem dúvida. Quando a gente fala, por exemplo, de futuro, nós temos que preocupar com o presente, com a nossa educação. Se eu não valorizo o professor que está na sala de aula, como foi feita aqui foi feita uma lei, dobrou a jornada de trabalho do professor. Não dobrou o salário. Só que o professor trabalhava 20 horas, ele trabalhava 20 horas num cargo, ganhava lá R$ 2.500, trabalhava mais 20 horas em outro cargo, ganhava lá mais R$ 2.500, então ganhava lá 5 mil. Estou dando um exemplo, ganhava 5 mil. Foi feita uma lei obrigando o professor contratado a trabalhar 40 horas exclusiva. Beleza. Dobrou o salário para 5 mil? Pelo ter perda financeira? Não, não dobrou. Aí o professor está levando o trabalho para casa, está trabalhando o dia inteiro, em vez de ganhar 5 mil, está ganhando 4 mil, está numa sobrecarga, porque agora ele é obrigado a trabalhar 40 horas, se ele quiser trabalhar. Então, um absenteísmo violento nas escolas. Aí tem a questão de falar que a escola funciona em tempo integral, o professor entra com atestado, não tem outro para substituir, liga para o pai, manda a criança na escola às 10 da manhã, o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando, e aí? É difícil, né? Ô, Maurício, tá muito bom a sua pauta, é muito importante. Eu acho que a visão do mundo hoje é voltar para as pessoas, é uma visão humanitária. E nosso tempo já passou um pouquinho. Eu queria que você deixasse a mensagem, né? Você como pré-candidato, né? Quase candidato. Queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo que vai nos ouvir. Ok, vamos lá. Eu primeiro quero agradecer a oportunidade. Estou como pré-candidato pelo PL, um partido que preza pela vida, um partido que preza pela família, pela pátria. Temos Deus acima de tudo, a proteção da propriedade privada. Estamos neste trabalho aí, exatamente com base em tudo isso que eu disse aqui, com foco numa gestão mais humanizada, uma gestão com mais diálogo, uma gestão onde a população vai poder participar da nossa administração. Estamos em construção do nosso plano de governo, por isso estamos visitando
todos os bairros, todas as comunidades, com a proposta de levar realmente aquilo que aquela comunidade precisa, dentro da realidade de cada uma delas. Tenho certeza que, dando certo a nossa caminhada, com a graça de Deus, nós teremos uma cidade, nós teremos uma Montes Claros muito mais feliz e uma cidade muito melhor, com uma gestão voltada para as pessoas. Muito bem. Muito obrigado. Sucesso na sua empreitada. Né? Que não é fácil, a gente sabe que não é fácil. E muito obrigado por você dispor um pouquinho do seu tempo de falar aqui do que fazer, né? Nessa bela cidade de Montes Claros. Eu agradeço mais uma vez. Muito obrigado também a todos vocês aí do Papo Mineiro. Grande abraço, querido. Tivemos então aí o cidadão Maurício da Santa Casa, porque faz um belíssimo trabalho lá, evidentemente agora nesse período, como pré-candidato, depois candidato, evidentemente tem que se afastar de todas as suas atividades profissionais, isso exige por lei, e vamos ver, né? Uma pessoa de boas ideias e de boas soluções. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.